Dermatite atópica, uma doença crônica de pele que traz muito desconforto. Essa semana a gente trouxe uma notícia, de que a partir de agora as pessoas que têm esse problema poderão se tratar de forma integral no SUS. Vamos falar mais sobre essa inflamação que traz muitas dúvidas com a doutora Valquíria Costa, que é dermatologista e está com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Valquíria, obrigada demais por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. E que esse momento nosso possa ajudar várias pessoas que são acometidas ou conhecem alguém que tem a dermatite atópica. O que é? Ela é uma inflamação crônica na pele, A dermatite é uma doença comum, acomete cerca de 15% da população, 25% das crianças podem ter dermatite atópica, que é uma inflamação crônica da pele. Então, a pessoa tem uma predisposição genética. Sim. Então, se um dos pais tem, cerca de 30% de chance da criança ter, se ambos tiver, isso pode chegar a 70%. Então, isso favorece, essa predisposição genética é importante. Mas nós temos a participação do meio ambiente, então temos alguns fatores que favorecem. Além disso, a nossa pele é nosso escudinho, é o maior órgão do corpo humano e é quem nos protege do meio externo. O paciente com atopia, o paciente portador da dermatite atópica, ele tem uma deficiência nessa barreira da pele. Então isso faz com que a pele seja mais seca, favoreça que germes penetrem nessa pele. Então a nossa pele, ela tem um microbioma, com micro-organismos que são bons para a nossa pele. E é por isso que a gente recomenda não fazer banhos longos, usar muito sabonete, buchas, porque a gente remove essa proteção. E por alguma razão, às vezes até o uso indiscriminado de algumas medicações, nós podemos mudar esse nosso microbioma. E aí faz com que aquelas bactérias, alguns agentes que são agressivos proliferem na nossa pele, fazendo as manifestações clínicas da dermatite atópica. Então, não, pode terminar. Então, o paciente pode desencadear alguma lesão de pele, coceira, alguma coisa que vai incomodar. Pode ser no corpo todo ou em algumas partes do corpo. E é uma lesão bem vermelha, não é? Não sei se a gente tem imagem aí, então, Rodrigo. Nós não temos um exame específico para dermatite atópica, que nem a gente tem para o colesterol, para o diabetes. Mas o paciente com dermatite atópica, ele pode ter lesões que variam conforme a idade. Uma criancinha pequena, ela pode começar a desenvolver a dermatite atópica, olha, que nem a nossa criancinha aí da imagem, com lesõezinhas na face. Então é bastante comum, essa imagem foi perfeita. E aí isso protege o maciço central. Então o centro da face dessa criança geralmente está polpada. Outro local. A criança pode ter alergia, e aí, como a dermatite de fralda, e aí ele vai ter aquela vermelhidão na região de fraldas. Na dermatite atópica, geralmente isso é polpado. Então a criança não tem ali e a região do centro da face também não. Tá. À medida que essa criança vai crescendo, as lesões vão mudando, até chegar na fase adulta, como nós temos uma pessoa ali e a imagem está excelente, mostrando a pessoa coçando. Então, uma característica muito importante da dermatite atópica é o prurido, a coceira. A coceira. Então, na criança, tem aquela característica, criancinha pequena, e depois dos 6 meses, ela pode ter lesãozinha no couro cabeludo, começar a ter no pescocinho. A criança vai ficando maior, e isso pode acometer as regiões de dobrinha, do braço, atrás do joelhinho. E isso vai modificando no adulto, pode ter um quadro muito mais extenso. E aí, nesse caso, há medicações específicas? Porque eu imagino que a coceira seja tanta, isso pode machucar bastante, Valquíria? Sim, e pode levar a uma infecção secundária, A nossa unha tem bactérias, exato. A nossa pele tem, então a gente machuca a escoria, pode favorecer uma infecção secundária. O Staphylococcus aureus, uma bactéria, ela está presente em 90% dos pacientes com dermatite atópica. E aí, a gente evitar a coceira ajuda muito, que é o principal sintoma que o paciente tem, Como que a gente faz isso? Usando anti-histamínicos, que são os antialérgicos,
usando hidratação, os cuidados com banhozinho morno rápido, embora o tempo esses dias tenha favorecido um banhozinho quente, né? Mas assim, é banho morno rápido, não secar muito a pele e hidratar, né? Tem estudos mostrando que a hidratação logo imediatamente depois do banho, ela é melhor, tem mais eficácia, penetra melhor na pele. E eu tenho que observar alguma coisa, tanto, né, assim, para as pessoas que sofrem dessa inflamação, alguma coisa no rótulo? É uma prescrição médica a hidratação ou é um hidratante É qualquer? sempre importante que sejam hidratantes que não tenham perfume, porque o perfume para o paciente portador da dermatite atópica, inseticidas, produtos de limpeza de casa podem prejudicar. Assim como as roupas, né? Então, roupas muito sintéticas também prejudicam, que abafam, né? Roupas de lã, peludinha, né? Uma delícia, mas, né? Aquilo funciona como um monte de dedinhos. E o paciente, ele coça, e quanto mais ele coça, mais ele estimula, né? Esse prurido. Então, fica aquilo retroalimentando e piorando aquele ciclo. Já já eu quero falar de medicações novas, né? A doutora Valquíria me contou, a gente estava conversando fora do ar, já já eu vou trazer aqui para vocês. Eu preciso trazer a Ione, a nossa amiga lá do bairro Integração, ela é faxineira. Um beijo para você, querida. E ela falou que tem dermatite e tá muito difícil para ela trabalhar com os dedos, porque eles estão machucados. Ela até conseguiu um afastamento de 30 dias, mas aí voltou a faxinar, voltou ao trabalho maravilhoso dela, e aí a dermatite atópica voltou. Pergunta para a doutora Valquíria o que eu faço. Eu vou mostrar aqui, pessoal, porque não dá tempo da gente trazer as imagens, mas olha como é que está a situação dos dedinhos da nossa Ione. Conseguiu ver? Perfeito. Ione, os pacientes que têm dermatite atópica, eles são um grupo de risco para as dermatites de contato, que são as principais dermatoses, né, doenças da pele ocupacionais, que estão ligadas ao trabalho. Então, faxineiras, né, lavadeiras, passadeiras, o pessoal da construção civil, né, que mexe com cimento, areia, também podem ter essa dermatite de contato. Só que é um fator de risco ter a dermatite de contato. Ione, depois você vai perguntar para o grupo ali do WhatsApp, né? Lá pro meu amigo Daniel. Se você tem desde a infância. Tá? Conta lá pra gente. Aí ela tem que procurar uma profissional justamente pra gente porque ver. Ela lida com material de limpeza, né? Usar luvas, por exemplo, para proteger, se for uma dermatite de contato, mas a gente tem que ver se ela não tem as duas coisas, né? Então é muito comum, é um fator de risco para a dermatite de contato ter a dermatite atópica ou ser atópico. A Juliana, que mandou pra gente também, ela inclusive mandou fotos aqui, que eu vou mostrar para a doutora Valquíria também, né? Sim. E ela me falou que essas manchinhas estão pelo corpo todo. Pode ser a dermatite? Pode, assim. Coça muito. O paciente, geralmente, ele tem na infância a faixa etária, né? A faixa etária mais acometida é a pediátrica. Na adolescência, a maioria resolve, mas aqueles pacientes que seguem para a vida adulta com a dermatite atópica, geralmente é uma dermatite atópica moderada a grave. Então, pode ter lesões mais disseminadas. É a Luciene, né? Foi a Juliana. Juliana. Isso. Juliana, então, é importante que um profissional avalie para ver se porque as lesões de pele, elas se parecem. Às vezes, ver só a imagem pode nos enganar. Então, assim, existe uma coisa que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Então, a gente avalia o paciente como um todo, né? Como a gente não tem um exame específico para dermatite atópica, como que a gente faz esse diagnóstico? Então, numa boa consulta, né? Examinando o paciente, o corpo todo, olhando, vendo a história. O paciente dermatite atópica, ele tem por característica uma pele seca. Isso. Então, isso é muito importante. E aí, pessoal, dermatite é sinônimo de eczema, né? E aí são doenças inflamatórias da pele. Os eczemas é um grupo extenso de doenças, né, inflamatórias da derme. Então, a dermatite, né, a inflamação aí das duas primeiras camadas da pele, né, epiderme e derme, ela tem um número enorme de lesões, de doenças, mas a dermatite atópica é muito importante, né? Então é por isso que tem todo
essa busca de esclarecimento, né, essa procura, porque é muito comum. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer uma pausa com a doutora Valquíria Costa, que é dermatologista, explicando pra gente de uma maneira muito clara, não é? Sobre a dermatite atópica, o cuidado que a gente tem que ter. E eu vou trazer a Elaine e a Valdineire. Elas perguntaram sobre a mesma coisa, couro cabeludo. Ótimo. Tá bom? Já vou trazer aqui e você continua com a gente depois do intervalo e a gente vai trazer outros temas para vocês também, tá? Não saiam daí. A gente está falando hoje sobre dermatite atópica, entre os sintomas a coceira, a vermelhidão e tem uma questão genética muito forte. Eu estou recebendo aqui hoje ela que veio, né, com toda a disponibilidade para conversar conosco, a doutora Valquíria Costa, que é dermatologista, e a gente estava aqui vendo as fotos que vocês mandaram para a gente, mas a gente foi para o intervalo com a dúvida da Elaine, do Roosevelt, e da Valdineire, do bairro Lago Azul. Dermatite pode dar no couro cabeludo? E a Valdineire diz que sofre demais, queria saber que tipo de shampoo, creme que ela deve usar. Perfeito. Valdineire, a gente precisa saber qual o tipo de dermatite, né? O que nós falamos no bloco anterior, nós temos muitos tipos, né? E é muito comum no couro cabeludo nós termos dermatite seborreica, a psoríase no couro cabeludo. Então é necessário que veja exatamente o que é para que você consiga usar um shampoo adequado. A dermatite seborreica é o que a gente chama de caspa, né? Então tem os shampoos anti-caspa que ajudam. Já a psoríase a gente precisa de outro tratamento. Tem shampoos específicos, mas a psoríase de couro cabeludo nós temos tratamentos muitas vezes até sistêmicos, né, via oral ou injetável, que ajuda melhor controlar. Não é uma psoríase fácil de controle. Então pode ser uma dermatite atópica? Pode, né, mas nós temos que ver. Então uma possibilidade a localização, né? Então, psoríase, dermatite pode acontecer atópica na região mais do couro cabeludo atrás, né? Perto do pescoço. Uma dermatite seborreica mais aqui em cima, e aí ela acomete também a área de sobrancelha, né? Descama perto do nariz, aqui no queixo, né? Os homens sofrem muito com isso na área de barba, às vezes aqui na região médio-torácica também. Tá. A Leiliane mandou uma foto pra gente. Leiliane, muito obrigada. Ela tá com uma mancha que é assim, vou explicar pra vocês, bem aqui, escura e no centro ela é clara. É dermatite? O que ela pode fazer? O ato de coçar, né, que a coceira é o mais comum da dermatite, pode manchar de escuro ou até mesmo de claro, né? Então, pessoas morenas favorecem uma mancha escura, mas pode acontecer de ter uma mancha clara. Então, qualquer processo inflamatório pode hipercromiar, escurecer, que é a hipercromia pós-inflamatória. Isso acontece até com a acne, né? A pessoa tem uma espinha e aí fica uma manchinha depois. Então, é um processo inflamatório também. Deixa eu trazer aqui a preocupação de uma esposa. O marido dela tem diabetes e começou com alergia. Aí teve o quê? Dermatite atópica por todo o corpo. Consultas com cremes, pomadas, né? Eu acho que o tratamento com pomada melhora, mas volta sempre. Aí ela entra numa questão que eu queria saber, que você me contou. Tem medicamentos novos? Como tem é que tá medicamentos isso? novos, né? Assim, uma coisa importante de nós entendermos é que a dermatite atópica é uma doença crônica. Não vai ter cura, mas tem bons controles. E a cada vez a ciência avança para melhorar esse controle, né? Então, nós já temos algumas medicações que já estão entrando para o SUS, ainda não estão disponíveis, mas é uma questão de tempo, né, que vai fazer um grande diferencial para o nosso paciente da dermatite atópica, assim como foi para a psoríase, né? Então, aqueles pacientes que vinham uma psoríase moderada a grave, impactando na qualidade de vida dele, né? Por anos, né? Eu tenho paciente que tinha 30 anos de doença, hoje não tem nenhuma lesão. Então, isso vai acontecer também para a dermatite atópica, né? Que são os chamados imunobiológicos e inibidores de JAK. Então, são medicações que vão lá mais na raiz do problema, ali na cadeia inflamatória, desligando, né? Ou inibindo aquelas interleucinas inflamatórias, que são umas substânciazinhas, moléculazinhas, né? É difícil falar uma coisa técnica para entender, né? Mas assim, que ativam essa cadeia inflamatória e essa coceira, né?
Então, a diferença é que o imunobiológico é excelente, injetável, né, o inibidor de JAK via oral. Então, assim, o imunobiológico pode demorar semanas para ter uma resposta, o inibidor de JAK, segundo dia já pode ter resposta. Tá. Aí vamos pensar isso na qualidade de vida, né? Poxa vida, você coçando o tempo todo. E o grande problema das doenças dermatológicas é o quão estigmatizantes elas são. Então, se eu estou aqui me coçando o tempo todo, a pessoa vai ficar com medo de pegar, né? Sim. Então, assim, a dermatite atópica não transmite. Não é contagiosa. Não é contagiosa, né? É diferente de uma escabiose, né? Que é a sarna, que pode ter alguma coisa. Então, não transmite. Mas essa pessoa sofre um preconceito. Se é na criança, lá na escola, as outras crianças não querem brincar. Eu já vi adultos falando, doutora, preciso controlar, estou com dificuldade de arrumar emprego, porque olha como as minhas mãos estão, né? Nossa. Olha como que o meu rosto está, né? Então isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente, na relação social, no trabalho, né? Então a dermatite atópica, né? Assim, os nossos gestores de governo precisam acelerar isso mesmo, né? Aliás, são pagos para isso, né? E isso oferecer essa qualidade de vida, né, essa tranquilidade para esse paciente. Esse paciente não dorme direito. Pelo amor de Deus, passa coçando, né? Então atrapalha dormir, altera o humor desse paciente, né? Então são muitas coisas envolvidas. Mas são medicações que estão para entrar, né? Tomara que seja rápido. Que vai ser rápido. Uma coisa importante que eu quero falar, Sim. Mônica, é assim. O SUS ele já fornece algumas medicações, né? Dentre elas corticoide, né? Mometazona, moderada potência. O que é importante, pessoal? Corticoide no Brasil vende sem receita médica. E ele é bom para dermatite atópica, mas tem que ser usado num ciclo curto. Por quê? O uso indiscriminado por tempo prolongado pode trazer sérios riscos para esse paciente. Ninguém quer ficar estriado. Eu tenho uma paciente que tem estrias do pescoço ao tornozelo. E eu entendo, imagine uma criança coçando o tempo todo. Às vezes a pessoa não tinha acesso a um profissional. Ele ia na farmácia e comprava, né? Então o corticoide ele tem que ser usado, mas sob orientação médica, um curto período de tempo e áreas que não são tão extensas, porque senão vai um tubo de uma vez. Nossa, não pode, né? Tem uma absorção sistêmica que vai fazer o mesmo efeito de um corticoide via oral. Então, temos que ter esse cuidado. Tá. Mas o que dá para ser feito? No final, nós vamos falar sobre isso, né? Deixa eu só trazer a Lúcia Aparecida de Uberaba, eu estou preocupada com ela. Ela mandou aqui pra gente esta foto e ela está muito preocupada porque surgiu há pouco tempo, né? Esse tipo de situação. É dermatite atópica? Não parece, assim, não parece, né? Assim, ou não parece. Lúcia, assim, eu precisaria ver você melhor, saber, né, a história melhor, mas está muito profunda, né? A dermatite atópica, a gente faz uma escoriação, mas mais superficial. Claro que pode ter uma infecção secundária, mas me parece alguma outra coisa que a gente talvez precise até fazer uma biópsia, Lúcia, para conseguir te ajudar melhor, tá? Me dá notícias, viu, Lúcia? Agora me conta uma coisa, o que nós podemos fazer? Você falou das medicações, fez esse alerta em relação ao corticoide, né? O que é possível fazer para que a pessoa tenha uma melhora na qualidade de vida? Sim, muitas coisas podem ser feitas, né? Então, assim, banho morninho, rapidinho, né? Evitar bucha, esponja, escova, né? Todo mundo tem mania de higienizar muito a pele. Então, o paciente da dermatite atópica, ele já tem menos oleosidade na pele, né? Então, essa barreira já está mais fragilizada. Se eu passo água quente, passo bucha, eu removo o pouco que ele tem, eu exponho ainda mais essa pele, né? Então, esse cuidado com o banho, evitar a bucha e usar muito hidratante, né? E sempre no Brasil nós temos muita vontade de usar óleo, né? Eu adoro. E aí, assim, o creme, ele penetra melhor e ele ajuda a restaurar melhor essa barreira de proteção. Sempre cremes, pessoal, que não tenham cheiro. Existe uma diferença entre creme e loção, né? Então, a loção, ela é mais fluida e o creme é mais grosso, né? Então, o paciente da dermatite atópica é bom usar creme. Então, hidrata melhor. Então, aquele cuidado, tomou o banho rápido, morno, secou, não precisa tirar toda a umidade da pele. Toalha, tirando o excesso de água e hidrata. Vou fazer isso.
reaplica essa hidratação, né? Para que a gente consiga restaurar essa barreira. Hoje nós temos outros cuidados. Alimentação, né? Quanto mais saudável a alimentação, já tem estudos mostrando a participação do intestino em várias doenças da pele, né? Na psoríase, na acne, na dermatite atópica também, né? Ainda assim, ainda não está muito bem definido, mas pode usar probiótico, prebióticos, né? Então, assim, ajudar que a nossa flora bacteriana boa prevaleça sobre a ruim, né? E isso ajuda o nosso paciente. Tá? Deixa eu trazer a Márcia. Olha como é que tá a pele dela. Não sei se dá pra você... Bem sequinha, né? É, bem seca. Ela falou que tem 2 meses que tá desse jeito aqui. Até a língua dela também tá desse jeito. Tá, Márcia, avaliar sempre, né, com um profissional, mas já começa hidratando bastante com água, né? O paciente da dermatite atópica, ele tem uma perda transepidérmica, né? Uma capacidade de perder água mais facilmente do que o paciente que não tem a perda dessa integridade. Então, a nossa pele não são células separadinhas, está tudo muito junto, bem conectada, né? Eu falo que não é uma piscina de bolinha. Então, tá tudo, todas as células, mãozinha dada, pezinho aterrado, né? E aí a gente tem a filagrina, que é uma proteína que contribui para essa adesão e às vezes ela pode estar comprometida, né? E isso é comum no paciente com dermatite atópica. Você falou dessa questão da gente prestar atenção na alimentação, até quero fazer um programa aqui, já fisgando você comigo, prebióticos e probióticos, a gente entenda o que são e a gente trabalhe melhor pelo nosso intestino. A água é fundamental? Fundamental, pessoal. A ingesta de água, ela tem que ser diária, né? Frio ou calor, às vezes faz frio, a pessoa deixa de tomar água, né? Assim, no mínimo 2 a 3 litros por dia, né? Então, a água, ela ajuda muito. Essa hidratação, ela não é só de fora. Com o creme, quando eu tomo água, eu também hidrato a minha pele. E até para psoríase também, essas recomendações são fundamentais? Sim, olha como é que tá a Tassiane. Olha, Tassiane, vamos cuidar, hein? A psoríase. A psoríase já tem no SUS medicações que controlam muito bem a psoríase moderada a grave. E aí essas recomendações do banho morno rápido? Sim, muito hidratante, né? Roupas que não abafem tanto. Isso ajuda muito o nosso pacientinho, né? Eu preciso muito te agradecer. Imagine, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Me deixo à disposição de ajudar os pacientes, os nossos telespectadores, né, para que eu consiga ajudá-los melhor, né? Com certeza, já ajudou muito. Obrigada pela sua disponibilidade e generosidade. Apresento mais uma vez a nossa convidada, a doutora Valquíria Costa, ela que é dermatologista, e muito obrigada pela sua participação. Amo vocês, viu?